bom. Beleza, gente. A gente está só ajustando aqui e já já a gente começa. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Vocês estão ouvindo bem? Bem? Ok. Falaram que apenas no Insta, no YouTube não. Como é que tá aí, gente? Gente, O Rony Ainda falou tá que tá tendo, né? ótimo. Legal. A minha, né? Tá. Coisa, gente. Estranho isso. Gente, a gente tá tentando descobrir por que tá dando retorno e conseguir ajustar isso, porque é só a minha voz. Vocês estão me ouvindo bem? Aqui tá vindo normal. Parou o retorno. Pode ser. Como está o retorno? Gente, eu não consigo fazer o diagnóstico de onde que ele tá, se ele tá no celular. Olha, é um prazer estar aqui para conversar um pouquinho com vocês. A Camila saiu, ela já vai entrar aqui de novo. Ele fica no celular? Como nós estamos em duas redes, né, a gente precisa conseguir fazer com que não tenha interferência de uma na outra, tá? Então, vou só avisar para a galera do Insta, se a gente não conseguir tocar as duas juntas, a gente vai daí focar no YouTube, pode ser, gente? Só 2 minutinhos a gente dá um aviso aqui para vocês, vão mandando um oi aí. Henrique, tá me ouvindo? Beleza. O meu fone, eu acho que o que está acontecendo é que meu celular está captando. Deu certo, acho que. Beleza. Gente, a gente conseguiu resolver. Conseguimos resolver a questão, então a gente vai ficar com a live aí, tanto no Insta quanto no YouTube, tá, gente? Então, quem tá no Insta tem preferência, pode dar sequência, e acho que já dá pra gente começar lá no YouTube, né, Henrique? Legal. Então, oi, gente, tudo bem? Vão dando aí os feedbacks de como é que tá o áudio, como é que tá o vídeo, tá? A gente está com uma equipe fantástica aqui para acompanhar vocês. E, bom, deixa eu me apresentar, né?
Então, primeiro, uma boa tarde, é quase uma boa noite. Eu sou a Natália, né? Eu sou aqui do grupo DB1 e junto comigo tá a Camila para a gente conversar um pouquinho hoje. Dá um oi aí, Cá. Camila, sou psicóloga, trabalho aqui no DB1 também e a gente vai estar conversando um pouquinho sobre medo. Legal. Então, gente, essa é a nossa live, né, para a gente falar um pouquinho aí desse momento que a gente está vivendo, falar um pouquinho sobre o medo, né, e eu queria só inteirar um pouquinho vocês de onde que saiu essa ideia, porque que a gente decidiu vir falar um pouquinho sobre isso aqui. Então, isso faz parte de um movimento que a gente iniciou há alguns dias, e ele se chama o Movimento You Matter, né? Então, diante de todo esse cenário de coronavírus, Covid que está acontecendo, e é global, a gente vê um espírito de solidariedade crescendo muito, e algo que é muito legal, e a gente pensou, cara, como é que a gente pode também contribuir de alguma maneira, né? Então, a gente lançou uma pesquisa, foi mais de 1.000 pessoas respondendo, obrigada para cada um que dedicou um tempinho para compartilhar com a gente como é que está sendo esse momento, e nessas pesquisas, a gente perguntou um pouquinho, né, teve alguns feedbacks de como que estava sendo para cada um vivenciar as maiores dificuldades e assuntos, temáticas que poderiam ajudar. E uma das que, né, mais foram abordadas foi essa questão do medo, né, então que é algo que a gente sabe que pode acabar aí gerando uma insegurança, esse momento de instabilidade e de certezas, e aí a gente quis trazer um pouquinho do nosso conhecimento, tanto teórico quanto prático, para poder compartilhar com vocês, trazer algumas dicas práticas mesmo de como lidar com esse momento, e não apenas no sentido de individual, né, mas até apoiando as pessoas que estão à nossa volta. Então, como eu já falei, né, eu e a Ká, nós somos psicólogas, tá? Então, a gente tem um estudo, né, vem estudando algumas coisas também, e a vivência, né, a Ká trabalhando já desde 2016 com desenvolvimento de pessoas, né, Ká? Com essa experiência. Nos atendimentos, na clínica. Tá bem baixinho, Ká. Conseguem me ouvir melhor agora? Dá um microfone aqui por conta do retorno. Legal. Então, bom, eu sou psicóloga também e analista de Employer Branding no grupo DB1, tá? E vamos lá, gente, vamos falar um pouquinho sobre isso. Vou pedir para vocês irem compartilhando primeiro, né, já ir interagindo, o que vocês entendem por medo. Vamos ver aí como que a gente está entendendo essa temática agora, tá? E como é que vai funcionar a live, gente? Só para falar um pouquinho da dinâmica. A gente vai tratar sobre o que é o medo, né, diferenças de tipos de medo patológico versus o medo comum. A gente vai falar um pouquinho de ansiedade também, né, qual que é o papel também do medo na nossa vida. Ele não precisa ser só um fator negativo, ele tem um papel, esse sentimento, ele tem uma razão de existir, e no final um pouquinho como lidar. Então, conforme a gente for falando, a gente vai dar um stop, quando a gente fechar um pouquinho alguma introdução, alguma contextualização, para vocês poderem trazer perguntas, tá? Então, pelo menos aí, acho que a cada 20 minutinhos a gente vai estar abrindo aí para responder perguntas, se podem enviar para nós e a gente vai interagindo, tudo bem? Então, vamos lá. Ká, o que é medo para você? Medo é uma emoção, né? É uma área aí das nossas principais emoções e ele tá com a gente a todo momento. Então, se alguém disser eu não sinto medo, é algo aí estranho, né? Então, vale a pena uma reflexão. Porque noto medo. Medo é a forma como a gente sente. Mas o medo é seu. Ká, ficou baixinho o seu áudio de novo. Ele é essa
que surge para a gente como até biológico. Quando a gente fala de medo, a gente não está falando só de uma questão psíquica. A gente está falando do nosso organismo reagindo frente a uma situação que ele detecta. Isso é muito importante. Isso é da nossa sobrevivência, né? Acho que a Nath pode falar um pouquinho mais do quanto que isso existe com a gente há vários tempos, há vários momentos. Exatamente. E acho que todo mundo já sentiu, né, em alguma situação, por que é tão importante falar disso? Porque às vezes parece até um tabu, né? Então, a gente vai ter uma situação nova, uma coisa diferente, e a gente, eu tô com medo, mas eu não posso falar, senão vão achar que eu não sei fazer isso, ou vão achar que eu sou muito inseguro, e, nossa, são muitas situações, e no momento que a gente está vivendo agora, principalmente, né, vem o medo do que vai acontecer com a economia, foi algo que foi muito citado também na pesquisa, o que vai acontecer depois, vem o medo do que vai acontecer com a nossa saúde, né, será que se eu sair na rua eu vou ser infectado, como é que minha família tá, será que minha família tá se cuidando, eu tô com muito medo de que algo aconteça com eles, e a gente saber identificar o que é isso, que tá tão presente no nosso dia a dia, ajuda a gente a lidar melhor com a questão, né? Então, como que todas essas incertezas sobre o futuro, sobre a economia, tem afetado a gente? Quando a gente fala sobre, a gente consegue opa, não, peraí, deixa eu analisar, deixa eu parar e refletir, né, e de fato, ele é uma questão, é uma condição do ser humano, é uma emoção, então quando a gente sente medo, ele se expressa nessa emoção, e é muito importante dizer que ele se conecta também com a parte física, né, então quando a gente pensa no ser humano, quando a gente pensa em quem nós somos, não tem como separar uma parte da outra, né, Cá? Então, é um todo. A gente separa porque fica mais fácil de você conseguir nomear, conseguir estudar e conseguir trazer algumas soluções, mas uma coisa acaba afetando na outra, e nesse momento, isso vai impactar principalmente numa questão que estão falando muito também, que é a produtividade. Então, a gente vai sentir, às vezes, aquela palpitação, a gente vai sentir aquela insegurança, aquela dúvida, e muitas pessoas relataram também nesse momento, eu não consigo me concentrar, eu sinto que mesmo estando em casa e já tendo experienciado isso antes, feito home office, eu sinto que não é a mesma produtividade, a mesma dinâmica, e é óbvio, né, até porque isso daí é um cenário bem diferente hoje, né, no sentido, uma coisa é você estar em casa porque você quer, porque você escolheu, porque é o seu modelo de trabalho também, o home office que se fortaleceu aí muito com esse cenário, e outra questão é porque existe uma ameaça externa, né, Cá? Então, isso vai acabar afetando a gente em todos esses aspectos. Vocês estão conseguindo me ouvir agora, gente? Beleza, então. Bom, gente, quando a gente está falando, então, do medo, o medo, ele se demonstra de formas diferentes, inclusive na natureza. E ele vem quando a gente está de frente a algo que a gente, às vezes, não conhece, ou a algo que que gera uma certa angústia, que fala, nossa, eu sei que no passado, quando isso aconteceu, algo não deu certo. E quando a gente olha para a natureza, é muito interessante, né? Então, você olha para os animais, por exemplo, quando uma lagartixa se sente em perigo. Ela fica ela solta o rabo dela. Quando um leão se sente ameaçado, ele vai atacar. Então, na natureza, isso é normal de acontecer, porque é uma reação, um instinto de sobrevivência. No cenário que a gente está hoje, a gente está falando de incertezas, a gente está falando de algo novo, a gente está falando de medos, de pontos que são reais, sim, né? Então, por exemplo, eu tenho medo de econômico, se eu estou sem emprego, o que eu vou fazer. Então, são coisas e considerações que a gente precisa olhar para isso. Então, a primeira mensagem que a gente quer dizer é que sentir medo, sim, é normal. Então, tá tudo bem a gente sentir medo, mas a gente precisa entender para que esse medo serve. Então, se o medo, ele é uma emoção que veio lá desde os primórdios, como um instinto nosso, como uma emoção primária, como o Goleman fala muito, né, quando a gente fala de inteligência emocional, para que ele serve? O que a gente faz com esse medo? E essa é uma pergunta, uma primeira reflexão que a gente queria deixar para vocês. Para que serve o medo?
O medo, ele é importante, mas a gente não pode deixar que ele tome conta da gente. Ele tem que ser um radarzinho, é como um indicador de que algo precisa da nossa atenção, de que algo precisa ser feito. E o que eu faço com esse indicador, né? Quem trabalha na DB1 sabe que a gente gosta muito de indicador. Quem não trabalha vai ter sempre algum radarzinho, algo que que serve para nos mostrar se a gente está no caminho certo ou não. Então, quando a gente está numa estrada, a gente tem sinalizações, e o medo é uma sinalização dessa. Então, se eu estou na estrada e eu sei que tem um buraco à frente, tem uma sinalização falando isso, o que eu faço? Eu preciso rever minha rota, eu preciso parar o carro, eu preciso olhar quais são as alternativas, se tem uma obra ali, se o buraco dá para passar, se dá para contornar, qual que é o risco dele. Então, a partir do momento que você sente medo de algo, primeiro a gente precisa entender medo do quê, é isso, né? Então, é uma parte difícil, a gente vai estar falando um pouquinho depois das dicas práticas sobre isso, e ver o que eu faço a partir daí. Então, eu tô com medo de uma questão econômica, por exemplo, o que eu posso fazer para me planejar para isso? Como que eu consigo transformar esse medo em algo de prudência, em algo que me ajude a enfrentar o que está passando? Eu tenho medo do escuro, né? Eu e a Nath estávamos conversando um pouquinho sobre isso no domingo. Se eu tenho medo do escuro, que às vezes parece um medo tão simples, mas, poxa, por que será medo do escuro? Medo do escuro porque se meu quarto está escuro e eu andar, eu posso ver algo, se tiverem coisas no chão. Mas como é que eu evito, então, tropeçar em algo? Eu vou deixar uma lanterna do meu lado, eu tenho como ter alguma fonte de luz, mesmo que não seja total, ou eu vou organizar, tirar as coisas do chão, eu vou tateando e tirar as coisas do chão, eu vou andar mais devagar, eu vou apoiar na parede, o que eu posso fazer para lidar? Quais são as ferramentas que eu tenho para isso? Desculpa, gente. Força do hábito. Mutei aqui. Porque que é importante isso que a Camila está falando. Para quem está anotando aí, né, para a gente dar um nome para isso, então, o medo ele é um instinto de sobrevivência, de preservação da vida, e sempre para mostrar para nós que tem algo ali que precisa de uma atenção maior, né? Então, é muito importante que quando a gente estiver nesse tipo de situação, a gente pare e observe, que é algo que, na verdade, a gente está sendo convidado, né, a fazer nesse momento, é parar. O mundo inteiro está parando de alguma maneira, e para a gente entender as nossas emoções e lidar com elas também. Então, a primeira coisa é, o que isso está querendo me dizer, para onde que isso está querendo me levar, né, por que eu estou com... qual que é a situação que está se colocando na minha frente, e como eu posso lidar com ela, né. E aí, assim, eu acho que é legal falar sobre isso, porque o medo, ele vai sempre ter uma origem, né, e como a gente falou, ele pode ser de algo concreto e de algo muito grande, de fato, assim como essa situação que a gente está vivenciando, ou ele pode ser de algo até imaginário, algo que não seja tão palpável, né, mas que para nós é uma ameaça. Então, tem gente que às vezes diz, eu tenho medo de que as pessoas pensem mal de mim. Por exemplo, né, é necessariamente algo que vai impactar essa sobrevivência, né? Não, é algo que está muito relacionado, às vezes, com algum valor da pessoa, com uma necessidade dela, e quando a gente fala de sentimentos, é sempre a gente olhar qual que é a necessidade, né, que não está sendo atendida, que está gerando aquela emoção, tá, gente? Então, com o medo, vai ser exatamente a mesma coisa o que a gente tem que fazer. E isso já, eu acho que traz um pouquinho essa questão, já indo para uma diferenciação, né, cara, do que é esse medo patológico e o medo normal que todo mundo sente, né? A gente consegue lidar, a gente consegue nomear, a gente consegue perceber, mas a gente precisa ter um cuidado muito grande de perceber até que ponto esse medo, ele está sendo um medo normal, um medo aceitável, ou até que ponto ele está mais vivendo pelo medo do que vivendo com medo. Então, essa é uma diferenciação importante da gente observar. E quando a gente começa com muitas reações, até mesmo físicas, então eu estou sentindo algo no meu coração, eu estou sentindo algo no meu corpo, algo de diferente sobre, eu preciso parar, eu preciso observar, preciso sim pedir ajuda.
Então, não tem problema nenhum a gente pedir ajuda. E é uma ferramenta que a gente tem, né? Quando a gente fala de lidar com medo, a gente fala de utilizar ferramentas para isso, e a ajuda, ela pode ser necessária. Mas, Camila, eu preciso estar num estado patológico para pedir ajuda? Não, também. Eu posso pedir ajuda antes. Eu tô começando a ver que eu não estou conseguindo lidar, assistir a live com a Camila e com a Nath, mas não está dando para aplicar ferramentas, não estou conseguindo me perceber, me autocontrolar, me autoacalmar, que são alguns termos utilizados quando a gente fala de resiliência, né, dessa inteligência emocional. Tudo bem, isso faz parte, e a gente tem que entender nossos limites também, e a gente precisa levantar a mão. E levantar a mão, a gente tem hoje, como a Nath falou, então tem muitas pessoas ajudando umas às outras, então tem muitos psicólogos disponíveis em plantões, então acessa na sua cidade, né, vê o que o governo está fazendo, telefones que tem disponíveis, tem contatos de profissionais que auxiliam também sendo pagos, então vão atrás, tá? Tanto de profissionais com plantão, para quem não tem condição, às vezes, de estar pagando um tratamento, como profissionais que estão atendendo na modalidade online, e algumas cidades também estão atendendo na modalidade presencial para casos de emergência e urgência. Então, se sintam muito à vontade de buscar essa ajuda profissional para poder lidar com isso. Antes a gente consegue lidar com ele melhor para a gente também. Isso, exatamente. É só quando a gente consegue se ajudar que a gente consegue ajudar o outro, né? Então, a gente sempre lembra daquela história sempre que você está no avião, né, eles sempre dão essas orientações, se houver uma despressurização, então primeiro coloque a máscara em você, e depois você vai ver quem precisa de ajuda, quem precisa de apoio, né, porque a gente só consegue ajudar o outro quando a gente também está bem, e eu acho que esse é um ponto muito importante de destacar, né, reconhecer os nossos limites, isso que a Camila falou aí, entenda quando é o momento de pedir ajuda, eu não estou sabendo lidar, eu estou confuso, né, e a gente estava até falando que, nesse momento, se você não está confuso, tem alguma coisa errada, né, porque a gente ouviu essa frase várias vezes, não é nem a gente que está dizendo, mas porque é um momento, assim, atípico, não tem precedentes, nunca aconteceu antes, tem até alguns episódios que eles comparam de alguma maneira, como, por exemplo, a gripe espanhola, mas era diferente, né, não era nesse nível globalizado que a gente tem, que tudo corre muito rápido, em que as notícias também correm muito rápido, né, e que hoje a gente está no cenário e amanhã já é outro. Então, é comum se sentir dessa maneira, sabe? Então, e cada um, quando você para se observar, né, para ouvir o que as suas emoções, o seu corpo está querendo te dizer de alguma maneira, às vezes esse cansaço todo, a gente percebe que, eu não preciso lidar com isso sozinho, eu acho que é essa a frase em que a gente precisa chegar com a gente mesmo, né, porque dizer eu não estou sozinho, a gente não tá mesmo, é um mundo com muita gente, tem sempre alguém pertinho da gente também, mas eu acho que começa onde a gente consegue olhar para dentro e dizer, eu não preciso lidar com isso sozinho, né, gente, então essa já é uma dica, assim, fundamental, e é legal falar sobre isso também, voltando um pouquinho ali no que a Ká estava falando, até sobre o medo normal, o medo patológico, não, eu estava lembrando que a questão é a intensidade, né? Então, achei bem pertinente a sua colocação, dizendo que a gente está vivendo com medo ou pelo medo, né? Então, quando a gente consegue identificar isso, é que a gente consegue lidar melhor com essa situação. Tá, gente? Então, assim, é algo que começa, vocês percebem, né? Começa a tomar conta do seu dia a dia, dos seus pensamentos demais, né? Você já não consegue se concentrar em mais nada, porque tudo que te vem na cabeça é só aquilo. E isso pode acabar levando até, às vezes, para uma ansiedade, né, até às vezes para outros transtornos que a gente até diz, que é uma crise de pânico, pessoas que às vezes têm tendências, ou que já têm, né, quadros clínicos nesse sentido, pode ser que se agrave nesse momento. Então é por isso que é muito importante a gente saber como lidar com ele,
Porque, como a gente disse, saber como lidar conosco e saber como apoiar quem está em volta. Às vezes você não está sentindo esse medo todo, às vezes você não está sentindo essa angústia, né? Mas a empatia, ela faz parte dessa rede de solidariedade, né? Mas você entender por que às vezes alguém que está na mesma casa que você está muito inquieto, muito desesperado, e às vezes isso nem se expressa num pedido, no sentido de eu estou com medo, às vezes isso se expressa mas você vai lá fora, mas o que você vai fazer? Por que você está saindo? Né? E você já colocou a sua luva? Ou tem que fazer isso aqui em casa, e às vezes a pessoa está tentando se ocupar tanto também dentro de casa, como uma maneira de fugir da situação, e tudo bem, né, cada um vai ter os seus mecanismos para lidar, a gente já falou também que existem as fases, né, de aceitação, de negação, né, e para a gente lidar, ok, mas é importante a gente olhar também para quando a gente está fazendo algo para poder se nutrir um pouco, poder se cuidar porque a gente gosta, e quando nós estamos fazendo algo por uma anestesia simplesmente, né, no sentido de estou apenas fugindo, e aquilo também acaba se tornando um vício, né, no sentido de, e aí agora eu só passo o tempo todo na frente da TV, ou agora eu até passei a comer mais, né, a beber mais, e o problema disso é no sentido de, e depois que a situação passar, isso pode permanecer, né, então, quanto mais a gente estiver atento a esses sinais, mais a gente vai conseguir entendendo qual é a melhor forma de lidar com o que está acontecendo. Tá? Então, é um cenário delicado, né? É um cenário que pede muita cautela, e o medo ele traz para nós essa cautela, né? Até a gente que tem um cenário mais de risco, quando a gente fala em investimentos, tem os perfis, né, de investidores, que é o que arrisca mais, o mais arrojado, é o que é mais seguro, né? Segura um pouquinho mais. E eu acho que nesse momento até quem arrisca mais está tomando uns cuidados e fazendo algumas análises maiores, né? Então, eu acho que tudo bem, mas a gente conseguir entrar em contato com esses sentimentos para a gente saber a melhor forma de lidar com eles. O que a Nath está trazendo é muito importante, né? Então, a questão do estar confuso, que é normal, é uma frase do Dunker, ele é um psicanalista e trouxe isso em um artigo recentemente, a gente achou isso muito interessante, né? E a gente, às vezes, fica confuso, às vezes a gente não sabe nem o que sentir, e a gente muitas vezes se sente responsável, às vezes a gente tá sozinho e a gente fala, nossa, eu preciso estar bem porque eu estou sozinho, ou às vezes a gente tá com outras pessoas e a gente fica com receio, né, de estando com outras pessoas, a gente ter que cuidar delas, a outra pessoa já tá com medo, o que eu faço? E eu acabo entrando numa negação desse medo, então a gente tem que realmente tomar um cuidado. Uma frase que a gente fala muito é: ninguém precisa ser super-herói nesse momento, então tá tudo bem a gente falar sobre o que a gente sente, tá tudo bem, às vezes a gente a gente sentir esses medos, e a gente precisa cuidar com a negação, porque uma coisa é, não, Camila, Natália, mas eu tô bem, eu não tô sentindo medo. Tranquilo, a gente fica feliz, não estamos falando que todo mundo tem que sentir medo, não é isso, tá, gente? Mas a gente tem que observar se a gente pode não estar num processo de negação, porque em um cenário em que o medo ele é natural, por ser um cenário de incerteza, é um cenário que a gente sim precisa ser prudente, a gente precisa se preparar, a gente precisa tomar alguns cuidados. E às vezes, por conta da negação, por conta de defesas que a gente tem, a gente acaba se pondo em risco, a gente acaba não se preparando para as coisas. Então é importante, sim, a gente observar, a gente entender o cenário que a gente está, sem que esse medo vire um pânico, sem que ele tome conta da gente, mas que a gente consiga agir com prudência, para a gente conseguir manter o nosso equilíbrio emocional, para a gente conseguir estar bem. E quando a gente fala das fugas, a gente também precisa ter momentos de fuga, tá, gente? Também precisamos ter momentos em que a gente não vai estar pensando nisso, não vai estar pensando no cenário. E algo que ajuda muito a gente a ir separando tudo isso é a gente entender o que a Nath foi trazendo, né? Que é um momento novo, é um momento de mudança de era. Como assim mudança de era, né? A gente fala em mudanças de era quando a gente tem que ressignificar os nossos relacionamentos, por exemplo.
Então, a gente está se relacionando de formas diferentes, a gente está falando mais por meios virtuais, a gente está se relacionando com o nosso trabalho de outra forma, para quem está trabalhando também. Alguns já estavam adaptados, mas alguns é uma forma muito nova. E mundialmente falando, a gente tem ressignificado muitas coisas. E essas mudanças, essas ressignificações, elas trazem esse cenário de incerteza. E eles trazem essa necessidade também da gente se preparar, da gente se adaptar para eles. Exatamente. E aí, né, a gente falou um pouquinho o que é o medo, como é que ele se expressa na gente, né, como é que ele acontece. A Ivanilda comentou, nossa, corro tanto todos os dias que estou com medo de me acostumar de ficar parada. Está sendo muito bom estar um tempo. Esse é o medo interessante, né, da gente, que eu acho que tem a ver com esse parar, né, Ivanilda, de a gente começar a ver coisas que na correria do dia a dia passam batido, né? Vai simplesmente indo, vai simplesmente se esvaindo, eu acho. Né? Se a gente for falar, até puxando um pouquinho do Bauman, da modernidade líquida, né, que ele fala bastante como que as relações hoje também, elas são muito rápidas, elas não têm essa solidez, e eu acho que isso tem um pouco a ver com isso. A gente começou a valorizar aquelas pequenas coisas, né, tipo um abraço, tipo reunir os amigos no final de semana, né, eu acho que teve uma galera ainda que falou assim, qual é a primeira coisa que você vai fazer quando você sair da quarentena? E a galera falou, eu vou dar um rolê, tipo assim, não tinha nenhum lugar, né, eu vou na academia, eu vou ir ver os meus avós. Então a gente começou a olhar também para essas outras coisas, e eu acho que é um momento legal para quem está nesse momento agora, né, de parar para pensar nisso, de repensar essas prioridades mesmo, quando tudo voltar, né, para onde eu vou, o que eu vou fazer, o que até que esse momento me fez perceber que não estava legal, ou que eu podia ver oportunidades diferentes, né, então é bem pertinente essa questão, né, e acho que quando tudo voltar, talvez não precise ser aquela mesma correria do dia a dia em que a gente vai deixando as coisas pequenas e importantes de lado. Muito legal esse comentário, me lembrou um comentário do Karnal esses dias em uma live, em que ele falou que algumas pessoas estão muito bem, elas estão muito felizes nesse cenário, elas estão experimentando coisas que elas nunca experimentaram. Isso é muito bom. Então, uma coisa que a gente tem que praticar muito, que a Nath estava falando, é da empatia. Então, cada pessoa ela percebe esse momento de uma forma diferente, ela lida de uma forma diferente. Então, apesar de todo mundo ter medo de algo, o medo aparecer em algum momento, seja nesse cenário ou seja em outro, ele é diferente para cada um. E as pessoas reagem de formas diferentes, e a gente tem que ter muito, muito cuidado, né? Como às vezes as nossas relações eram diferentes do que elas estão sendo agora, seja porque estavam mais próximas ou sejam porque estavam mais distantes. A gente precisa muito observar o que a gente está fazendo com esses relacionamentos, se alguém está desesperado do meu lado, eu tomar um cuidado para eu ter uma paciência de não brigar com essa pessoa, ou se eu, às vezes, sou a pessoa que estou com muito medo, eu também respirar fundo e entender que o outro não sente medo da mesma forma que eu sinto, não olha o cenário da mesma forma. Até porque quando a gente fala do cenário atual, ele não é igual para todo mundo, né? Nós sabemos disso. Nós sabemos que pessoas estão passando por situações muito únicas, muito diferentes. Então, a gente tem algo em comum, sim, nós temos, mas tem muitas variáveis diferentes, isso precisa ser considerado. Até agora, acho que a gente já pode entrar falando de algumas dicas, algumas táticas, né, de como lidar. Mas antes de entrar nisso, um recado que a gente quer dar é que, assim, essas dicas, elas não vão funcionar para todo mundo. E tá tudo bem. E para algumas pessoas vai funcionar muito. E para algumas vai funcionar uma e a outra não. Então, cada um precisa ir olhando para si e se conhecendo. Então, esse é um convite também para o autoconhecimento, esse momento, se observando e testando. E pensando também, quais ferramentas que eu tenho, tanto nas ferramentas para lidar com medo ali, não, o meu medo é de algo concreto, algo que está posto,
quais ferramentas que eu tenho para lidar com esse medo? Ferramentas físicas, ferramentas emocionais, e quais são as ferramentas que eu tenho para me acalmar também, para eu lidar com o meu corpo, para eu lidar com a minha mente, para eu lidar com o meu psiquismo, com a forma como eu estou reagindo. Então a gente vai falar um pouquinho, acho que já dá para trazer essas dicas, não sei se a Nath quer acrescentar alguma coisa antes, mas para a gente conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Legal. Gente, quem tiver dúvidas, podem ir mandando, tá? Podem... a gente tá passando algumas coisas aqui, né? Juntando também o que a gente for falar um pouquinho mais pra frente, a gente também daí na frente a gente vai falando, tá? Comentários, podem compartilhar aí. Eu acho que dá pra gente já entrar um pouquinho nisso mesmo, né? Reforçando essa questão que a Ká falou, de que cada um lida com o momento de um jeito. Então, a gente pensou, assim, em coisas que... Vê o que seu coração diz, né? O que você olha e fala, nossa, eu me identifico com isso, eu acho que isso é muito legal, são todas práticas, inclusive, que a gente também já fez, né, Ká? A gente também sente medo, né, Ká? A gente também fica inseguro. E que também nos ajudou, mas também de alguns estudos que nós fizemos e de recomendações. E o primeiro deles a gente já falou um pouquinho aqui, né, que é essa questão da autoobservação. A Ká falou das ferramentas, e eu acho que isso é muito legal, porque quero que você pare e imagine uma ferramenta aí, né? Você que está em casa, pense numa ferramenta. E, normalmente, quando a gente fala nisso, você deve ter pensado, talvez, em uma chave de fenda, talvez em um aplicativo, algo nesse sentido. E são ferramentas mesmo. E tão ferramentas quanto essas são também formas que a gente tem de lidar com a situação. Então, se a gente parar para pensar, a internet é uma ferramenta, nosso computador é uma ferramenta, que mais? Cá, vai me ajudando a pensar aí, livros são ferramentas. Nossa agenda, que a gente usa, algumas pessoas usam. Às vezes, o dinheiro que a gente tem no banco pode ser uma ferramenta, às vezes. A gente tem guardado. Pode falar, Ká. Às vezes um quadro que a gente tem pode ser uma ferramenta. Uma lanterna que eu tinha comentado antes pode ser uma ferramenta também. Tudo vai depender do contexto, né? E isso a gente está falando tudo até aqui de coisas físicas. Mas, além disso, também, conhecimentos são ferramentas, habilidades, competências são ferramentas, né? Empatia é uma ferramenta, inteligência emocional. Então, coisas que te ajudam a lidar com a situação, né? Algum conhecimento de alguma prática que você tem para lidar com a situação é uma ferramenta. Então, esse é um momento muito legal para a gente usar da criatividade e explorar isso. Coisas que, às vezes, no nosso dia a dia, também a gente não para pensar e falar, nossa, que legal, né? Isso aqui é algo que eu nem sabia que eu tinha. As pessoas vão descobrindo habilidades em si que elas nem imaginavam, né, que elas poderiam ter e coisas que no dia a dia elas usam, inclusive, para ajudar elas. Por exemplo, organização, a questão de um planejamento é uma ferramenta. Então, gente, a gente queria convidar vocês até agora, que está em casa, né, pega um papel e pense em uma ferramenta que você tem e que poderia te ajudar a lidar com o momento. Por quê? Eu vou retomar o que a gente falou da questão do medo. Quando a gente deixa, né, que ele vá tomando um espaço, uma proporção tão grande, vai alimentando ele, porque cada emoção a gente alimenta ela. Pode ser uma emoção de alegria, de felicidade, né, coisas que a gente faz que vai alimentando, pode ser uma emoção de raiva, por exemplo. O nosso cérebro, a nossa mente, ela não distingue aquilo que é real daquilo que é imaginário, né? Então, tanto é que às vezes se você começar, quando a gente sonha, eu acho que esse é um exemplo que fica bem palpável, né? Quem que nunca às vezes sonhou que estava numa situação de perigo
E acordou assim, como se estivesse mesmo naquela situação, né? Com o coração palpitando, o corpo inteiro, ele vai responder aquele estímulo, porque o seu cérebro, para ele é real, aquilo está acontecendo. Então, com medo vai ser a mesma coisa. Quanto mais você vai alimentando os pensamentos que sustentam ele, as incertezas, as inseguranças, as ansiedades, mais ele vai crescendo, né? Então, como é que a gente puxa um pouquinho, vamos voltar aqui para o momento presente, que é o momento que a gente tem, né? Afinal, a gente não consegue controlar o amanhã, a gente consegue prever, mas não controlar, né? E nem prever também, a gente consegue ter uma hipótese do que pode acontecer, que é uma previsão a gente dizer algo e aquilo acontecer, né? E o passado já foi, algo que se a gente olha para ele, a gente olha para aprender com ele, a gente olha para ressignificar ele, né? Então, traz para agora e traz um pouquinho para o seu locus de controle, né? Traz um pouquinho aí para o que está no seu radar, né? Onde que teu braço alcança agora, né? Onde que está a sua casa? Só explicando o que é locus de controle para quem não sabe, né? Mas é o que está no seu campo de atuação, o que está ao seu redor que você pode fazer. E uma coisa só também para acrescentar, gente, que aqui a gente, às vezes, a gente tem ferramentas que lutam contra o medo. E, mais uma vez, nenhuma emoção é boa ou ruim, né? O que a gente faz dela que torna ela boa ou ruim dentro de um contexto. E essa energia que, às vezes, a gente usa para estar lutando contra o medo é a mesma energia que a gente pode utilizar para ressignificá-lo e para utilizar essas ferramentas. Tem um pessoal perguntando se música é ferramenta, se meditação, se a própria voz é ferramenta. Sim, são ferramentas, tá? E às vezes, mais uma vez, que a ferramenta para um pode não ser para o outro. Exatamente. E a Nath trouxe uma questão muito legal, que é a questão do controle, né, Nath? A gente separou uma dica bacana para vocês para falar disso também. Então, nesse cenário de tanta incerteza, a gente, às vezes, algumas pessoas sentem que elas não têm controle das coisas, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu não sei quando eu volto a trabalhar, quem está sem trabalhar, ou quando eu volto a trabalhar presencial, eu não sei o que vai acontecer. E a gente observou, né, e assistiu algumas coisas, estudou algumas dicas, e aplicamos também com a gente para poder testar, que é a questão da gente perceber o que a gente tem controle. Então, por exemplo, quando tudo isso começou, Camila, o que eu fiz, né? Foi até uma coisa muito automática que eu tava dando risada depois que eu percebi, né? De mim mesma. Porque eu parei e a primeira coisa, no primeiro dia da quarentena, eu falei, eu preciso montar meus cardápios. O que vai ser o cardápio da semana? O que eu vou almoçar? O que eu vou jantar? Quais são as comidas que eu tenho aqui na minha geladeira que dá para eu aproveitar? E isso foi a forma que eu encontrei, e depois eu percebi, falei, nossa, era o que eu tinha controle no momento. Então, Sim. A gente está convidando vocês também a pensarem. Às vezes, quando vocês sentem que não tem controle das coisas, alguma coisa vocês têm controle. Na DB1 a gente fala muito, né, de que a gente tem controle por várias coisas, e aqui a gente convida vocês a pensarem nisso. O que está no meu controle? O que dá para eu fazer? Eu acho que a Nath tem uma dica e uma atividade para vocês também. Isso. E eu acho que a palavra de ordem aqui, junto com essa dica, Ká, são baby steps, né? O que são os baby steps? É um passinho de cada vez, sabe? Para eu chegar lá no topo da escada, né? Para eu subir, sei lá, 17 andares, eu vou ter que subir um degrau de cada vez. Pode até ser, né? Se você quer usar um pouquinho mais, você sobe uns 3 degraus de cada vez, tudo bem. Mas você vai ter que passar por aquilo. Então, vamos ser pacientes, principalmente nesse momento. Esse momento exige muita paciência e compreensão com a gente e com o outro. Então, numere o que você tem controle, né? Olha para o que está à sua volta, mas o que é que vai acontecer com o mundo? Sei, né? Mas eu consigo controlar o que é que vai acontecer com o mundo? Eu não consigo, está muito além. Mas eu consigo planejar. E olha que eu não estou usando a palavra controle necessariamente, né? Porque são incertezas, cada dia é um novo dia, é uma incerteza, né? E ele vai acontecendo, mas eu consigo planejar o que eu vou fazer hoje, o que eu vou fazer amanhã, o meu cardápio, como é que eu vou me organizar com a minha família, que atividades eu vou fazer com os meus filhos, né? Para passar um tempo com eles e eles também, nesse momento tão angustiados, então sempre com eles também. O que a gente pode fazer agora?
né? Que eu posso fazer, me preparar para, no momento em que passar isso daqui, eu consiga retomar a minha rotina, né? Consiga me readaptar. Não sei, tá, gente? Mas assim, no Mera, cada um vai ter uma coisinha, né? Cada um vai ter algo que consegue, e talvez isso ajude você a enxergar um pouquinho, né? Mais o que tá dentro ali do seu locus de controle, do seu radar mesmo, tá? Então, a primeira dica é a autoobservação, a segunda dica é o numere aquilo que você tem controle. E isso leva a gente um pouquinho, né, para a terceira dica, que é o controle e cuidado com as notícias. Tá, gente? Então, a gente falou aqui, citou um pouco como que as notícias, elas correm muito rapidamente, elas chegam muito rápido, de diversos canais, e diversas fontes, e falando diversas coisas, às vezes a mesma coisa, às vezes coisas diferentes, e você não sabe nem para onde que você olha, né? Nossa, você fala, meu Deus. Então, tudo bem, nós temos sim que nos mantermos atualizados, a gente tem que ter noção do que está acontecendo, mas num nível saudável, né, num nível adequado. Então, se for preciso, limite a quantidade de notícias que você vai ver, o tempo que você vai gastar por dia para se atualizar e ver as notícias, os canais dos quais você vai se atualizar, porque às vezes tem canal que traz, né, algumas coisas que você fica tão na dúvida, que parece que te deixa mais ansioso do que, tipo, ok, é isso que está acontecendo, né, mesmo que não seja uma coisa assim, às vezes tão grande ou tão diferente do que aconteceu no dia anterior, e as dúvidas são normais. Então, isso entra, gente, em WhatsApp, é um canal, a gente sabe que em grupos de WhatsApp isso está chegando, assim, aos montes, né? Então, se precisar, tira o baixar automático lá, né, das imagens do WhatsApp, notifica colegas, parentes, amigos, quem você se sentir à vontade, para dizer, gente, né, eu não tô, prefiro não receber muitas notícias, né, não vou interagir com isso aqui, tudo bem, tenho certeza que eles vão entender também, vou entrar aqui no início e no final do dia, 30 minutinhos aqui para ver isso e beleza. Porque a gente tem que manter algum nível de normalidade também, né, Ká? Dentro da nossa casa, cada um, obviamente, no seu contexto, a gente sabe que o contexto não é o mesmo para todos, não tem como dizer isso, né? Algumas pessoas estão sozinhas, outras estão com a família, outras estão em duas pessoas, e isso faz bastante diferença, então olhe para o seu contexto e veja ali o que vai fazer sentido ali para vocês ali dentro. Muito importante isso, né, da gente selecionar o que informações a gente quer, que informações vão estar agregando a gente, que velocidade que eu vou olhar, quais ferramentas, né, de cursos que eu vou estar buscando também, não só de notícias, mas às vezes as pessoas ficam, nossa, eu preciso muito assistir todas as lives que estão acontecendo. E será que eu preciso realmente? Deixa eu escolher o que eu vou absorver. Deixa eu escolher também quais acessos eu vou ter, quando eu vou estar acessando. Então, isso tudo ajuda, tanto não só com medo, mas com ansiedade também. Para quem tem ansiedade, isso ajuda. Sim. Exatamente. Então, gente, colocar alguns limites nessa hora é uma forma da gente conseguir lidar com essa situação, tá? Então, falamos um pouquinho aqui de controle, de cuidado, no horário que você tem controle, autoobservação. E outra dica, né, que até citar aqui como uma ferramenta, e ela é sim uma ferramenta, é algo que pode ajudar, que é a meditação. Né? A meditação é algo que ela vem se popularizando bastante, né, Ká? A gente tem ouvido muito falar sobre isso, inclusive executivos têm falado disso como algo que está na rotina, e não é à toa que isso acontece, na verdade, porque o estado meditativo é o que traz a gente para o momento presente, né, e normalmente quando a gente fala em meditação, tem gente que para e pensa, às vezes, naqueles monges, né, que ficam sentados, assim, em pose, parado, 50 minutos o tempo todo, e, gente, não é isso, vamos desmistificar isso, né, qualquer um pode meditar, eu vejo gente, eu não consigo,
Eu sou, né, eu sou muito agitado, eu não consigo ficar parado. E, gente, assim como qualquer outro tipo de exercício, é prática, né? A meditação, mas os benefícios, eles ajudam a reduzir o batimento cardíaco, eles ajudam a diminuir o sentimento de ansiedade, eles ajudam o seu próprio corpo a ir voltando para um estado de equilíbrio, vamos dizer assim, né? Então, de entender, fala, ok, estou aqui no agora. E, eu vou ficar pensando em nada? Não é assim, gente. Tem mais a ver do que deixar os pensamentos passar, né, Ká, do que ficar num vazio, né? Mais uma vez, a gente não luta contra o pensamento, assim como a gente não luta contra o medo. A gente entende e deixa ele passar. Por isso que a meditação, ela agrega tanto nesse momento, porque ela ajuda a gente a entender que os pensamentos, eles vão passando. E que as nossas emoções, os nossos sentimentos, como o próprio momento, ele passa também. A meditação, quem tiver interesse, tem vários grupos ajudando, inclusive em meditação guiadas, tá? Para auxiliar nesse momento. Então, é uma dica muito válida, sim. Legal. Quem tiver muita dificuldade com a meditação, né? Porque pode ser que alguém, por algum motivo, não goste da prática, ou tenha dificuldade, vocês podem trabalhar primeiro com a respiração. A respiração, ela é parece algo muito simples, está até no nosso cotidiano, que a gente fala para e respira, e a respiração, ela tem um efeito, inclusive, comprovado dentro da psicologia, tem algumas abordagens como a psicossíntese ou a analítica, que utiliza muito isso dentro da clínica, e a gente pode utilizar fora também, no nosso dia a dia. E o que é? O que significa essa respiração? Não sei se vocês lembram, Nath, não sei se você lembra quando você era criança, que a gente ficava olhando para nossa barriga subindo quando a gente inspirava, e depois ela murchando quando a gente expirava. Então, essa é a nossa respiração completa, que é feita pelo diafragma. Então, observem a respiração de vocês, prestem atenção, vocês podem deitar e colocar um livro na barriga se quiserem, isso ajuda. É uma forma inicial de meditação também. E algo que é uma imaginação guiada também, que é uma ferramenta utilizada, que pode ajudar tanto na meditação quanto nesse inicial de respiração, que é você imaginar o que você está inspirando e o que você está expirando. Então, quando eu expiro, eu estou mandando embora o medo. É um efeito, assim, psicológico mesmo. Estou mandando embora o medo e a hora que eu inspiro, eu estou colocando para dentro algo que eu quero, uma vontade, algo um pensamento positivo, né? Então, essa é uma técnica também utilizada dentro da psicologia e dentro também da meditação ou de imaginação ativa. É algo simples que a gente pode fazer em casa e que para muitas pessoas ajuda a acalmar também. Legal, Ká. Gente, quem quiser praticar, né, é só vocês senta numa posição confortável, senta reto, coloca a mãozinha na barriga aqui, ó, um pouquinho para cima do umbigo. E a hora que vocês respirarem, percebe se a sua barriga está indo para frente ou não. Se ela não estiver indo, você está com a respiração aqui, ó. É o seu peito que sobe. Entende? Agora, a diafragmática, que é essa respiração que ajuda a gente a acalmar um pouquinho, que a gente chama, né? Que o diafragma fica bem aqui embaixo, é essa que expande a barriga, tá? Então, deve ter vários exercícios aí na internet, né, Ká? Ajudando, mas uma dica aí para quem quiser testar um pouquinho mais. Aqui sobre a meditação, a Alexandre comentou, observa o pensamento e deixa ele passar. Isso aí mesmo, Alexandre. Observa, né? Dá um abraço no seu pensamento, dependendo da imagem que ele trouxer, e deixa ele ir. Uma pergunta do Ari de Araújo. Eu costumo meditar enquanto caminho ou me exercito? Dá no mesmo ou não? E aí, Ká? Pode também, tá? A meditação, ela também pode ser feita quando a gente está caminhando, quando a gente está correndo. Inclusive, quando a gente está caminhando, eu não sei você, né? Então, não sei como que é para você, Ari, mas a gente costuma observar muito a respiração. E isso ajuda a gente a não focar em um único pensamento, em a deixar os pensamentos passarem e a perceber o nosso corpo. Outra coisa que acontece durante a caminhada é que não é necessariamente a meditação, mas é o estado contemplativo, em que eu estou observando o que está ao meu redor.
E isso também é uma ferramenta muito boa para a gente se autoacalmar e para lidar com o medo. Então, eu estou gastando uma energia, eu estou ressignificando a energia do medo de uma outra forma também. Tá? Então, continue fazendo, tá? Agora que não dá muito para sair de casa, a gente pode caminhar, inclusive, nas próprias casas, né? A gente pode dar voltas, assim. Então, não tem problema. Esses dias eu fiz isso dentro do meu quarto. Falei, olha, achei que não ia funcionar, funcionou. Então, a gente pode também usar das ferramentas que a gente tem. Legal. Dá para abrir a janela, olhar para a janela, caminhar até ela, voltar. E é legal isso, né, essa pergunta, porque ela também traz um link um pouquinho com outra dica que a gente tem, uma prática de exercício com um estado meditativo, contemplativo, igual a Camila trouxe, que é o yoga. Então, o yoga também, ele tem se popularizado bastante, por ser uma prática que a gente consegue fazer em casa, tem bastantes tutoriais agora, mas também pelos benefícios que ele traz para essa consciência do corpo, né? Então, não é simplesmente fazer um alongamento, alguma coisa assim, né? Mas a gente começa a ver os nossos limites, né, com o yoga. E o yoga, ele fala muito também sobre nós nos abrirmos, né, então ele fala bastante sobre a postura, e quando a gente fala nesse abrir, não é simplesmente no físico, mas a nossa postura, ela fala sobre o sentimento que a gente tem. Então, se parar para perceber, sempre que a gente está com muita raiva, a gente se contrai inteiro, né, tem gente que sente até dor por causa disso. A gente terminou o nosso vídeo gente. No Stories. Vou iniciar um novo vídeo aqui. Deixa eu puxar aqui. Gente, caiu aqui no Instagram, a galera que tá no YouTube, só para explicar a vocês. Mas deixa eu chamar a Camila aqui. Como a gente estava falando, né? Então, ele vai... o nosso corpo, ele vai responder às nossas emoções, né? Então, se eu tô com raiva, eu vou me contrair. Se eu tô com medo, pode ser que eu até venha para uma posição mais encolhida. O YouTube, o Instagram, né? Gente, só um minutinho, porque, na verdade, encerrou a chamada do Instagram, né? A live, então a gente tá reiniciando ela. Só entrar na página do DB1 Group. Cá, entra lá. Para a galera do Instagram conseguir acompanhar também. Show, desculpa, gente. Ah lá. Deixa eu chamar a minha parceira aqui no Instagram também. Beleza. Galera do Insta, caiu porque terminou, né, o tempo da live. Mas estamos de volta. Nada vai nos parar. Vou retomar um pouquinho aqui, então, né, que eu estava falando da questão da postura, que o yoga, ele vai trabalhar muito tudo isso, e o que acontece? A nossa postura está muito correlacionada também com as nossas emoções, então, aquilo que a gente sente, às vezes a gente não fala, às vezes pode vir até num sintoma, né, Ká? Pode vir numa dor de estômago, pode vir até em problemas respiratórios, é muito comum uma dor de cabeça, né? E aí, conforme que a gente sente, tanto quando a gente tá mais feliz, a gente também tá mais aberto, né? A gente, ai, que legal, quando a gente tá com raiva, a gente se contrai. Então, a yoga, ela vai nos dando essa consciência. E quando a gente fala em se abrir, a gente fala nossa flexibilidade para experiências novas, nossa flexibilidade para aceitação, né? Autoaceitação, nossa flexibilidade para criatividade, para pensar em coisas diferentes, para olhar para nós também e nos ressignificarmos. Então, é por isso que ela é uma prática que ela tem ganhado tanta aderência também, né, Ká? Quem faz vê esses benefícios, e no momento em que a gente faz a prática, a gente alonga não apenas o corpo, mas a mente, porque ela te convida também a você pensar, né, nessa meditação de olho para a minha respiração e vejo como ela está, olho para os meus pensamentos e vejo o que está acontecendo, porque na yoga é bem interessante, algumas posturas, eu até falei, quando eu comecei a fazer, eu falei, gente, eu achava que umas coisas eram muito simples, sabe? Tipo, você só levanta a perna aqui, e na hora que você vai fazer, você percebe que você precisa
estar no momento presente, você precisa se concentrar, você precisa ter, né, uma prática maior e você vai avançando com o tempo. Então, ele te convida a olhar para isso também, né? Então, é algo que não tem contraindicações, né, Ká? E uma coisa importante é que a gente não está falando de que você tem que ficar de ponta cabeça, que você tem que ser super flexível para fazer posturas de yoga que a gente vê às vezes na internet rolando. Não é isso. A gente está falando de uma prática que é, para quem não conhece, é muito similar a um tipo de alongamento, mas ele traz algumas posturas simples, tá? Que ajudam a gente nisso, da gente se autoaceitar, e a primeira coisa que a gente falou do medo é realmente essa autoaceitação, da gente entender, de se observar, de contemplar esse medo, de usar a criatividade que a Nath falou, porque a gente vai se abrindo, vai se percebendo, e usar essa criatividade para pensar o que eu faço agora, o que eu faço com esse medo, eu conseguir respirar. Então, quando eu tô com muito medo em um momento, é muito difícil eu conseguir pensar em alternativas. Então, a yoga, ela vai ajudando a gente a, vamos vir para o presente agora, vamos entender o nosso corpo, como que o meu corpo tá, vamos soltar essas tensões que a gente tem, e aí, depois da prática dela, eu consigo pensar, né, qual que é o problema que eu tenho, qual que é esse medo, e quais são as minhas possibilidades para lidar de forma concreta com ele também. Ou, às vezes, é um medo que pode passar, ele pode, sim, diminuir ao ponto de não estar te incomodando mais. Isso pode acontecer também durante essa prática. E uma prática similar, né, do yoga que a gente separou também, são as dicas de contemplação e percepção, que são dicas do Mindfulness, que o Matheus Rodrigues tinha comentado acima, se a gente ia falar sobre. Vamos, Matheus, não sei se você está aí agora, mas a gente vai falar um pouquinho do Mindfulness também. Isso. Só antes da gente falar do Mindfulness, né, a Vera Lúcia, ela comentou aqui, tenho feito Pilates desde que começou a quarentena e tem me ajudado muito. São exercícios feitos usando a respiração. Exatamente, Vera. O Pilates, para quem não sabe, né, o Pilates inicialmente é um exercício que ele foi desenvolvido para bailarinas, né? Então ele era um exercício para ajudar elas no fortalecimento dos músculos e também a aumentar o alongamento, né, e as aberturas, mas sem elas ganharem massa, né, que é o que normalmente quando a gente vai para academia é o que acontece. E de fato, Vera, eu confesso que eu fiz Pilates há muitos anos atrás e eu aprendi a respirar lá, essa respiração diafragmática, né, que a gente chama. Então, muito legal. Obrigada por ter compartilhado e que bom que tem te ajudado, né, a lidar com esse momento. E a Angélica comentou. Desculpa, eu acho que eu vou ver. Sobre o Pilates. Imagina, eu acho que eu vou ler o da Angélica depois, que ela tem um pouquinho a ver com Mindfulness, que a Angélica comentou, né, sobre musicoterapia. Então, vamos falar um pouquinho do Mindfulness, o que é isso, né, como que a gente pode estar aplicando um pouquinho ele. De maneira geral, o Mindfulness, se a gente for traduzir ele é atenção plena, né, então, ele tem a ver com estar no momento presente plenamente. Então, hoje, inclusive, se a gente parar para pensar, a gente tem muitas distrações. Então, a gente está no celular e olhando aqui para a tela do computador e com a TV ligada. Quem que nunca fez isso na vida, né? Todo mundo já fez isso alguma vez na vida. E se a gente faz esse turbilhão de coisas, esse turbilhão de informação, a gente perde informação, é normal, não dá para a gente absorver tudo de uma vez, né? Então, o Mindfulness ajuda a gente aí a estar no aqui e no agora. E aí puxar um pouquinho para esse locus de controle que a gente falou antes, né, Ká? Exatamente, né? Então, e como que a gente tá no aqui e o agora? Muitos dos medos que a gente tem, eles são medos de algo que não tá acontecendo exatamente dentro da nossa casa, né? Às vezes mas quando a gente tá falando de medos da situação que a gente tá, é algo que não está necessariamente naquele momento, apesar do medo estar presente. Então, o que a gente precisa fazer? Quais são as dicas? A gente vir para o presente e entender o que está ao nosso redor. Então, a gente vai aguçar os nossos instintos, os nossos órgãos que ajudam nos instintos, né? Então, o nosso tato, a nossa visão, a nossa audição. Então, o Mindfulness, ele vai ajudar a gente a vir para o presente usando os nossos órgãos do sentido. Então,
Então a gente vai dar algumas dicas do que fazer, se alguém quiser ir fazendo por aí já, ou fazendo logo após a live. Então a primeira coisa é você parar para ver, para olhar. E quais são as coisas que você está vendo? Você está vendo ali. Então, por exemplo, eu estou vendo meu celular, eu estou vendo meu computador, estou vendo um copo de água, eu estou vendo um vaso de planta. Coisas que você está vendo naquele momento. E realmente olhe para essas coisas. Quais são os detalhes delas? Então, mesmo que seja ali um vasinho. Que cor que é esse vaso? Qual será que deve ser a textura dele, sem não encostar nele? Qual é a textura? Parece que ele tem uma textura lisa, parece que tem uma textura áspera. Eu gosto dele, eu não gosto dele? E o que me vem? Então, vamos olhar para ele, vamos observar, vamos tentar não julgar muito, mas observar ele. E 5 coisas. Então, essa é uma primeira tática. Escolha 5 objetos e vá observando. Observe os detalhes, observe as impressões, imagine como é a textura. Eu sei que vocês já devem ter segurado em alguns dos objetos que estão aí, mas tenta relembrar qual será que é a textura dele, qual que é a cor dele, qual que é a nuance da iluminação que estava tendo nele, e olha para esses 5 objetos. Depois, a gente vai para 4 coisas que é para tocar, né, Nath? Consegue explicar um pouquinho desse pra gente? 4 coisas que é para tocar. Então, tem muito a ver com isso que a Ká trouxe, né? Sente a textura, o que você consegue pegar, o que tá... E só o que tá ao meu alcance? Não necessariamente, tá, gente? Você vê que tem alguma coisa ali na frente, vai até lá, sente, né? Então, é você brincar com os sentidos mesmo. Eu acho que é muito interessante essa prática, porque sempre que a gente fala nisso, algo que as pessoas nunca percebem é que elas têm elas mesmas também, né? Então, tipo assim, eu consigo tocar na minha camiseta, eu consigo tocar no meu cabelo, eu consigo tocar no meu nariz, né? E sentir a textura. Então, assim, usem a criatividade, né? E 4 coisas que você consegue tocar, tá? Pode falar. Um objeto que é interessante, que eu usava bastante na minha época de clínica, né? Era a porta. Porque a porta, ela tá ali, a gente sempre segurando a maçaneta dela, mas já pararam para pensar qual que é a textura da porta de vocês, né? Para contemplar essa porta e relar nela. Será que a textura dela é a textura que eu imaginei quando eu observei? Então, isso vai ajudando a gente, vai ajudando, inclusive, nessas validações da criatividade, né? Poxa, eu imaginei que ela era lisa, a hora que eu encosto eu vejo que ela não é tão lisa assim, ela tem um pouco de áspero na porta também. Então, escolha esses 4 objetos para você tocar, né? E, de preferência, os mesmos objetos que você estava observando antes. Isso vai te trazer ainda mais para o presente. Isso, e aí depois isso nos leva também para outro ponto, né, dessa atividade, que são 3 coisas que você consegue ouvir. Exatamente. E aí, então, né? Eu acho bem legal porque eu fiz essa atividade esses dias, né? Numa proposta, e eu fiz... E aí, gente, eu falei, nossa, quanta coisa que acontece e a gente não percebe, porque é natural, o nosso cérebro também, ele precisa focar em alguma coisa, senão ele também, né, se ele for processar conscientemente todas as informações que chegam, a gente não dá conta de fazer tudo ao mesmo tempo. Então, você também aprendeu instintivamente a elencar os sons que você vai ouvir. E aí eu comecei a ver o barulho, né, da rua, dos pássaros e do meu vizinho em cima, né, pisando, então da música que estava tocando. Então, elenca aí 3 coisas que você consegue ouvir também aí nesse ambiente em que você está. Tenho certeza que você vai ver mais coisas do que você já tinha percebido. E pode ouvir, inclusive, a sua própria respiração. Uhum. Ouvir os seus próprios barulhos, eu batendo na mesa, né, a sua voz. Então, para Exatamente. Isso. Os objetos que a gente falou, será que a hora que você encosta, bate nele, ele emite um som? Será que o som que eu bater num vasinho de planta é o mesmo de quando eu bato na porta? Então, isso vai ajudando a gente a aguçar esses sentidos. E depois, você sentir o cheiro. Escolha 2 coisas para você sentir o cheiro delas. Qual que é o cheiro que ela tem, né? Então,
qual que é o cheiro que o livro tem. Tem um monte de gente que gosta de cheiro de livro, né? Então, qual que é o cheiro dele? Qual que é o cheiro de de uma planta, quem tem plantas? Ou o cheiro de um suco, às vezes, eu tô tomando um suco, eu parei para sentir o cheiro dele, um café, sentir o cheiro do café. Então, pega 2 coisas que estão com vocês e sintam esse cheiro. Legal. E por último, né, sentir o cheiro, explorou aí essas sensações, algo que eu consigo sentir o gosto, né, que está perto de mim, que eu posso sentir o gosto, que eu posso apreciar aquilo, né, e quando a gente sente o gosto, a gente também está falando de outras coisas, a gente também sente a textura, também sente o cheiro, e olha como que as coisas se conectam, né, então, uma coisa que você consegue sentir o gosto. O legal dessa prática, dessa dica que a gente está trazendo para vocês, é que ela pode ser utilizada com crianças. Então, se vocês estão com criança em casa, às vezes a criança está com medo, às vezes ela não sabe o que está acontecendo, está um movimento diferente, vocês podem pegar algumas coisas na cozinha de vocês e utilizar. Então, vocês podem pegar, por exemplo, não sei se vocês já viram aqueles sucos de pozinho, né? Então, pega aquele, coloca ele, inclusive, em diferentes texturas. Então, o suco pó e o suco feito depois com água. E ele feito com pouca água, que ele fica meio gosmento. Você pode trabalhar com isso. Então, isso é uma técnica que também ajuda muito a lidar com o medo das crianças, para ajudar elas a presentificarem. Então, algumas coisas que a gente está trazendo aqui para ajudar também, porque a gente sabe que, às vezes, quem está com crianças em casa não está sabendo, às vezes, muito o que fazer, ou como lidar quando eles estão com medo. E essa dica, ela pode ser utilizada, tá? As dicas que a gente está trazendo são dicas simples e dicas que a gente pensou, assim, com bastante carinho e cuidado de não terem contraindicações para vocês, né? Tem mais ferramentas, outras dicas que a gente pensou e falou, pode ter alguma contraindicação, ou por idade, ou algum outro aspecto, e as que a gente está trazendo, elas podem ser adaptadas, inclusive para crianças, inclusive para diferentes idades. Isso. E eu vou resumir, tá, gente, para vocês essa atividade. A gente foi explicando um pouquinho, né, trazendo um pouquinho mais de como vocês podem explorar, mas 5 coisas que consigo ver, 4 coisas que eu consigo tocar, 3 coisas que eu consigo ouvir, 2 coisas que eu consigo sentir o cheiro, 1 coisa que eu consigo sentir o gosto, tá? E essa prática, gente, ela é uma das mais utilizadas, essa prática de mindfulness, para quem tem crise de ansiedade, para quem tem ataques de pânico, né? Então, até se você, eu não tenho, mas você está com uma pessoa que pode ter isso, né, que são, como a gente falou, a gente não consegue controlar, convida ela para fazer isso. Não era pelo menos isso, sabe por quê? Porque quando você faz isso, você tem que pensar naquele aspecto específico. Então, você tira um pouco a atenção daquele negócio que está te gerando aquela angústia. Tá, gente? Então, é um exercício muito bacana. E como a gente está falando de mindfulness, né, tem um pouquinho a ver com a ansiedade. Algo que a Angélica comentou. Temos até a musicoterapia. Tem sido excelente, inclusive, para resolver conflitos. Exercícios físicos estão me fazendo muito bem, faz muita diferença mesmo, é possível fazer em casa alguns. Legal, Angélica. A musicoterapia, eu confesso que eu não, já ouvi falar, eu não conheço muito, assim, a fundo, né, como que ela funciona, mas eu sei que sim, porque eu sei que também o ritmo da música, a frequência em que ela toca, é algo que o nosso organismo, ele também vai acompanhar. Tanto é que, às vezes, se a gente for pegar por emoções, né, quando a gente está muito acelerado, a gente tende a ouvir músicas mais aceleradas, né, e quando a gente está mais calmo, mais zen, eu não sei você, Cá, mas o meu, até a minha sensibilidade auditiva muda, quando eu tô assim, mais, né, tranquila, parece que eu ouço tudo mais intenso, então, legal saber disso, Angélica, obrigada por ter compartilhado. Muda nos dois. Eu não sou especialista nisso, tá, gente? Longe disso, mas quando a gente tá com medo, os nossos sentidos, eles ficam mais aguçados também. Não, a gente pensando lá na primitiva de novo, né? Então, a gente também fica um pouquinho com a audição mais aguçada. Tem pessoas que os barulhos, às vezes, incomodam. Então, a musicoterapia, ela também ajuda nisso. O importante é você perceber qual música. Isso varia bastante de pessoa para pessoa. Não sei explicar exatamente o porquê, mas varia. Então, por exemplo, Camila, eu tenho a música de quando eu tô com raiva.
Quando eu tô com raiva, existe uma banda específica que eu escuto e ela me acalma. E ela não é uma música clássica, ela é uma música de rock e ela me ajuda. A música para quando eu tô triste ou para quando eu tô feliz é outra. Então eu fui percebendo e foi meio aleatório. Um dia eu tava escutando, me ajudou, e eu comecei a repetir, a testar e ajuda. Então a musicoterapia, ela é uma técnica muito estudada por várias pessoas. Quem tiver interesse podem pesquisar, mas sim, ela tem vários fundamentos e ela pode ajudar nesse momento. A prática dos exercícios também são práticas de autocuidado, então algo que não só para lidar com o medo, mas para lidar com as nossas emoções em geral, a gente precisa ter práticas de autocuidado, a gente precisa ter um tempo para a gente precisa ver como a gente está se sentindo, a gente se auto-observar, que a gente já comentou um pouco, e percebendo o que faz o nosso humor melhorar, piorar, quais são as situações. E algo que muito nessa linha que a gente separou de dica é você escrever. Então, você pode escrever um diário, quem gosta de escrever diário, ou, eu não gosto de escrever diário. Eu estou experimentando uma prática há um tempinho que eu vi em um planner bem interessante, que você coloca o principal sentimento do dia, assim. Então, você escreve o que te marcou no dia e se aquilo você considerou como positivo, negativo, muito negativo ou neutro. E aí, no final do mês, você consegue até ver um gráfico de como isso tá. Então, escrevam no papel, coloquem isso, se observem. Usem o papel também para escrever planos, escrever ideias que estão passando. Então, acho que um caderno, um bloco de notas no computador, algo assim, ajuda a gente também a trazer um pouquinho mais do racional e a observar as nossas próprias emoções, sentimentos, organizar pensamento. Então, esse dia eu estava conversando com uma pessoa e ela falou: ai, Camila, eu não tô bem, mas eu não gosto de conversar, não quero conversar. E tudo bem, mas que tal, talvez, conversar com você mesmo pela escrita? Pode ser algo que pode ajudar. Ajuda a organizar o pensamento, né, Ká? Ajuda a organizar as ideias. Sempre que a gente para e faz isso, isso ajuda a gente a visualizar melhor, coloca para fora, sabe? Então, algo bem legal até que as pessoas usam, né, que é o mapa mental. Né? Então, o mapa mental é quando você está assim, tentando enxergar como as coisas se interrelacionam, tentando enxergar as conexões. Então, traz aquilo para fora mesmo. Coloca aquilo que você está pensando, coloca o que você está trazendo, como que aquilo se interconecta, e aí você consegue visualizar aquilo com mais clareza, né? Então, bastante sentido. Gente, vamos seguir aqui então para as dicas finais, tá? Só respondendo uma pergunta aqui do Rick. Ele falou: a meditação também é recomendada de ser realizada antes de um momento que sabemos que tem um possível potencial de estresse? Se sim, os exercícios são os mesmos? Com certeza, Rick, né? Principalmente para esses momentos, então ela serve tanto para nos acalmar depois de um momento de estresse, algum momento de pico, ansiedade que a gente passou, medo, assim como a gente também pode utilizar ela antes para a gente conseguir encontrar um equilíbrio, conseguir entender qual é o nosso objetivo com aquela situação e se acalmar também no momento de entrar nela. Né? Porque às vezes a gente também entra agitado e sai falando tudo rápido, sai falando tudo embolado. Então, sim. E sim, acredito que esses exercícios, principalmente focado na respiração, que a gente consegue fazer em ququer momento, em qualquer lugar, né? Não precisa ser, 10 minutos, mas 5 minutos, às vezes 3 minutos antes, pode te ajudar aí a reduzir a ansiedade e reduzir a agitação também. Legal, quando a gente começa a se observar mais, você percebe que situações podem te gerar estresse, que situações podem te gerar medo, e você consegue utilizar ferramentas antes até que essa emoção apareça, para te ajudar a lidar melhor com ela. Então, isso que você está trazendo é muito bacana. E é um exercício mesmo de autoobservação. Então, aqui a gente está dando dicas para quando a gente está já com a emoção, mas vocês podem ir criando ferramentas de vocês, que podem ser inclusive essas mesmas ferramentas, para quando eu já sei que algo pode acontecer, quando eu já sei que o meu corpo e a minha mente podem reagir de uma forma que me incomoda. Então, o que eu posso fazer para diminuir isso? Quais são as táticas e ferramentas para lidar? Muito legal isso pra gente. Exatamente. E
Gente, o último ponto, a gente sabe que a gente estourou aqui um pouquinho, né, Cá? Passou da 1 hora. A gente gosta muito de falar sobre isso, a gente gosta muito de entrar nos detalhes, na verdade, sabe? E explicar mesmo o que está por detrás daquilo e reforçar, tá, gente? Então, e eu acho que isso tem um pouco a ver até com esse último ponto, né, Cá? Que é algo que está assim, na frente da gente, a gente até citou aqui, que é o converse, sabe? Então, são várias dicas que nós demos, cada um, você pode selecionar o que faz mais sentido para você, mas o conversar, ele também é uma forma de organizar os pensamentos, né, também é uma forma de nomear os não ditos, de nomear o que a gente não está sentindo, de colocar, às vezes, até falar sobre aquilo que está no nosso pensamento tem um efeito diferente, porque quando você fala e se ouve, né, você enxerga aquilo de uma outra perspectiva. Então, quando a gente fala de psicoterapia, que foi a primeira coisa que a gente citou aqui, sente que está muito intenso, está muito difícil, peça ajuda, procure um profissional, né? E por quê? Porque a psicoterapia, ela tem muito disso, né, Ká? A gente fala que a fala em si, ela é terapêutica. Tem vezes em quando você está falando, você se dá conta do que você diz. Então, acho que um exemplo que fica muito evidente é quando, sei lá, você está no trabalho ou em alguma atividade e você chama alguém para te ajudar e você fala, meu, me ajuda aqui. E a pessoa fala, beleza, o que é que tem que fazer? Aí você para e fala, então, esse negócio aqui eu não entendo o que está acontecendo. Você fala, não, já entendi. E a pessoa te olha com uma cara tipo, mas eu não entendi, né? Assim, o que está acontecendo? Você fala, não, né? Só de ter chamado aqui já me esclareceu. Por quê? Porque às vezes você falou e você foi montando esse processo e te ajudou a se organizar, né? Então, gente, converse com quem vocês sentirem à vontade, pelo meio que vocês se sentirem à vontade, pode ser no WhatsApp, pode ser em calls, façam calls, né, para se aproximarem um pouquinho aí também, mas utilizem dessas ferramentas de conexão também. Exatamente. Contem com a rede de apoio de vocês, né? Então, a gente fala, tem profissionais que estão à disposição, mas tem a rede de apoio dos amigos, dos familiares, de pessoas que vocês contam, né? Então, conversem com elas. Mas eu ainda não sei direito o que eu tô sentindo. Vai conversando, vai falando o que tá vindo, e isso vai te ajudando a organizar também. Então, contem uns com os outros, né? A gente deixa essa mensagem pra gente trabalhar um fortalecimento das nossas relações. Então, a gente vê alguns textos falando que a gente nunca esteve tão longe e tão perto ao mesmo tempo. Vamos fazer dessa premissa talvez uma verdade para nos ajudar também a lidar com esse medo. Exatamente. A mensagem que a gente tinha passado. Pode falar, Ká. Só dizer que era um pouquinho da mensagem que a gente tinha para passar para vocês, né? Para tentar deixar alguns insights, algumas ideias aí. Exatamente. Então, gente, não precisamos passar por isso sozinhos, né? Então, acho que foi o que, resumindo, acho que resume nisso. A gente deve pedir ajuda, deve se apoiar, utilizar das nossas ferramentas para poder estar passando por esse momento, se auto-observe, né, quão intenso isso está e quanto que isso está te afetando, para saber qual é o próximo passo que você tem que dar, tá? É comum, né, nesse momento a gente se sentir com medo, se sentir meio perdido, mas quanto mais a gente vai utilizando aí desse arsenal que a gente trouxe, né, Ká, observando ao nosso entorno, a gente vai conseguindo dia a dia a passar pela situação e também ajudar as pessoas que estão próximas. Né? Acho que isso resume bem tudo isso que a gente falou, né, Ká? Exatamente. Tem um comentário que surgiu aqui da Fernanda. Acho que são atividades que vocês falaram, trazem a gente para o presente, né? Porque às vezes estamos muito preocupados com o que pode vir e fica muito desesperado, perdido. Exatamente. Então, as técnicas que a gente trouxe foi muito nesse sentido da gente olhar o hoje também, olhar o agora. E a partir do momento que a gente consegue se autoacalmar, a gente consegue pensar em estratégias para lidar com esse medo. Então, o que era aquele indicador, o que era aquele sinal que alertou e como que eu posso lidar com ele. Quando a gente está mais calmo, a gente consegue pensar em alternativas. Isso facilita no dia a dia. Exatamente. É isso aí, então, né, Ká? Acho que a gente passou a mensagem que a gente queria.
A gente encerra, então, essa live. A gente espera que tenha acrescentado algo para vocês. A gente compartilhou um pouquinho, né, do que a gente já viu, do que a gente já vivenciou também, do que a gente estudou sobre. Espero que vocês tenham gostado e que ajude vocês aí a passar pelo momento e, mais forte do que tudo isso, que nos ajudemos, né? Que a gente seja suporte aí um para o outro. Que a gente seja luz um para o outro, né? Como a gente tanto fala dentro da empresa, que isso para a gente faz muito sentido. Então, a gente espera que a gente possa ter sido um pouquinho dessa luz para vocês poderem refletir e apoiar um pouco. Para a gente foi muito válido, a gente aprendeu muito enquanto a gente estava estudando para essa live também. Com nos comentários de vocês. Então, obrigada e a gente agradece a participação de vocês aí mesmo. É isso aí. E últimos lembretes, né? Semana que vem tem outra live para a gente conversar um pouquinho no mesmo horário aqui no canal também, né? Vai ser semanalmente essas lives. E acho que é isso das informações que eu queria dar. Obrigada para quem assistiu a gente até aqui, viu, gente? Um beijo para vocês. Se cuidem, fiquem em casa. E a gente vai passar por essa. Beijo, Até mais, gente. Tchau, Até tchau. mais, Ká. Tchau, tchau. Até.